Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintim. E seja muito bem-vindo a mais um podcast, onde aqui a gente traz conteúdo para pregadores todas as semanas. E hoje a gente vai falar sobre como contar um testemunho, né? No último podcast a gente falou sobre a importância, a relevância. Se você concorda ou não, vá lá e assista, né? E escuta o nosso testemunho. E aqui a gente vai falar então como ter cuidados para falar esse testemunho. Vamos falar algumas situações engraçadas, né? Porque Muitas. O tiro pode sair pela culatra, né? O testemunho, assim como pode ser uma ferramenta para gerar engajamento, gerar, vamos dizer assim... Identificação, pode servir também para afastar as pessoas, né? Pode servir também para não despertar interesse, aqueles testemunhos mais longos, né? Aí aquela história que nunca acaba, que tu quer já logo, parece uma série, né? Tem vários episódios, parece que nunca chega ao final. Então a gente vai falar sobre os 5 cuidados, né? 5 cuidados. 5 cuidados que a gente tem que ter ao contar um testemunho. Bom, basicamente, tem muito problema que pode dar, mas basicamente a gente trouxe 5 alertas aí, né? Para os principais, que a gente, assim, fazendo uma análise, né, do que a gente já escutou e vê muito, eu acho que se cuidar esses 5, a gente garante aí 50% né, de um bom testemunho. Bom, o primeiro deles é o seguinte, gente, não banque o super crente, tá? A finalidade do testemunho é gerar identificação, certo? Eu conto a narrativa para gerar identificação. Então, se eu quero gerar uma identificação, eu não posso criar uma imagem de herói. Então, assim, por mais que as pessoas que nos escutam gostem de ouvir histórias de super-herói, que tem superpoderes e tal, né? Elas são pessoas comuns, né? A vida real delas tem essa questão da humanidade. E se a gente analisar até o próprio herói de uma história, ele tem vulnerabilidades, né? Sim. Se tu olhar, por exemplo, o Homem-Aranha, né? Ele tem superpoderes, mas ele tem muitas vulnerabilidades, ele tem limitações. Tem uma história, né? Tem uma história por trás, a pessoa órfã, criada pelos tios, que morre o tio, necessidades financeiras. Então, existe essa abordagem aí dessas fragilidades, dessas deficiências, né? E vulnerabilidades. Então, o próprio cinema, por exemplo, quando ele fala de um super-herói, ele traz essas coisas humanas da vida real, justamente para gerar identificação, né? Então ele precisa, até o Homem de Ferro, né? Ele tem que ter uma vulnerabilidade. Sabe o que tu falando agora, eu fiquei lembrando do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um cara que todo mundo fala, né? Que hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo, né? Se não o melhor. E todo mundo fala que o Cristiano Ronaldo não é um cara com talento. Ele é um cara dedicado. Dedicado. A diferença de Ronaldinho, Messi, esses outros jogadores top, esses caras não precisam treinar pra jogar bem. Só que o Cristiano Ronaldo diz que o treino dele é muito intensivo. E é um dos que a gurizada, vamos dizer assim, mais gosta. Talvez é por conta disso, né? Justamente. Talvez se enxerga por não ter um talento, mas que se tiver algum esforço... Se tiver disciplina, dedicação... Traz um lado humano dele, né? Traz o lado humano. Então, perfeito exemplo. Exatamente. E se tu for ver essa imperfeição, é o que aproxima. É o que aproxima das pessoas, porque humaniza ele, né? Humaniza ele. Diferente tu ver um Ronaldinho Gaúcho jogando lá, que, tipo assim, era um cara que era conhecido por não ter uma disciplina, por não ter isso, não ter aquilo, mas era um cara que pegava a bola e resolvia o jogo e fazia o que fazia, entendeu? Exatamente. Mas, tipo, a maioria, né, alguns podem até se identificar, mas a maioria não se identifica, a massa não se identifica. Porque o Cristiano Ronaldo, ele é mais próximo da realidade, né? E da representa maioria. uma esperança, né? Representa uma esperança. Se ele conseguiu, pô, tu não é talentoso, mas se tu for disciplinado, dedicado, pode correr atrás. Exatamente. É bom esse exemplo, né? E o testemunho é isso. Quando eu tô dando testemunho, a intenção do testemunho, uma delas é gerar identificação. Então, se eu tô gerando identificação, eu não posso me mostrar inalcançável, inatingível. Eu não posso me mostrar como uma pessoa super-heróica, como alguém que é forte, que nunca desanima, que nunca desiste. Eu não murmurei, né, irmãos? Aconteceu tal coisa, mas não murmurei. Mas tive vontade de murmurar. Então, assim, tu pode dizer que não murmurou, mas... E talvez esse seja o testemunho. Esse é o testemunho. Mas que veio à vontade. Veio à vontade, porque quem tá te ouvindo diz, mas eu já tinha, olha, né?
Fiquei quietinho, não, fiquei ali no meu canto, fui orar. Fui orar. Quem foi orar? Tu queria era tocar a Bíblia na pessoa. Então assim, tipo, tu pode até dizer no teu testemunho o quão forte tu foi, quanto tu resistiu, quanto, né? Mas mostra que tu teve vontade de fazer, que tu quis, que tu te sentiu balançado com aquilo. Então, a vulnerabilidade é que vai gerar identificação, e a gente até explicou no podcast anterior, quem não ouviu, escute, por favor. Eu vou gerar essa identificação e, ao mesmo tempo, eu vou quebrar a objeção do meu ouvinte em relação a conseguir fazer aquilo que eu tô pregando. Sim, porque o testemunho ele tá no contexto ali de uma pregação, tá no contexto de uma igreja, né? De testemunhar algo que tu viveu, não podemos deixar de esquecer que é um humano tentando ser cristão, né? Sendo cristão. Então, assim, é a perfeição, tu tentando ser a perfeição, mas ainda tu não saiu da questão humana, né? Tu nunca deixa de ser, né? Sim. E até se tu for olhar os personagens da Bíblia, né? Nenhum deles é retratado sem a humanidade deles. E isso segundo os críticos literários da Bíblia, isso é o que torna ela um evento mundial, é um fenômeno mundial a Bíblia. Porque todo mundo lê, porque tem identificação, né? É a história de Deus e a história do homem. Então, tipo assim, como é a história do homem, ela trata também de homens comuns. Então, quando fala de Abraão, a Bíblia não cita só as coisas boas que Abraão fez, ela fala também os momentos em que ele pisou fora da bola. Sim. Entendeu? Fala do momento que ele saiu do trilho, que ele ouviu mais a esposa do que Deus. O próprio exemplo de Cristo, né? Cristo veio à Terra como homem. Então, tipo assim, apesar de não pecar... Nunca pecou, mas ele tinha humanidade. Mas fala de todos os desafios que Tentação, teve fome, teve sede. E muitos caem no erro de achar que Cristo, tipo assim, tá, beleza, era o diabo falando pra Cristo, tu pode ter tudo. Mas... no contexto, foi tentador. Entende? Por que Cristo se preparou? Por que Cristo jejuou antes de... se pra ele tava tudo bem, né? Tipo assim, claro, é uma decisão clara, né, de se tomar. Era um Deus num corpo humano. Mas foi tentado. O fato é que parece que foi fácil pra Cristo, mas acredito que não foi fácil. Né? Ele era 100% homem, 100% Deus. Sim. E isso é interessante, esse teu exemplo. Nem Cristo, a Bíblia esconde a tentação que teve. Olha que interessante, né? Então, todo personagem tem essa vulnerabilidade. Aparece. Jesus apareceu, foi tentado, ele estava no Getsemane, ele sofreu, ele suou gotas de sangue, então ele se apavorou, tá? Meu Deus do céu. Se preparou. Pra passar por aquilo, né? Se preparou. Então, isso é interessante pensar, porque, tipo assim, Cristo é o nosso super-herói, mas mesmo assim ele estava num contexto que ele era humano, né? Não vou dizer fraquezas, mas vou falar, ele passou por tentações, ele passou por coisas que ele teve que se esforçar para não cair. Né? Ele teve que orar, teve que jejuar. E se a gente olha a Bíblia e lê, né, contextualizando né, essa questão que Cristo era homem, a gente também enxerga que Cristo tinha um desafio, que para ele foi difícil, que apesar de ele ser Deus, ele teve que se preparar, ele teve que lutar por aquilo. E ele fez isso, na verdade, para provar que nós humanos também conseguimos. Né? Exatamente. E a Bíblia, ela é fantástica por isso, porque ela traz essa perspectiva humana dos personagens. No caso de Jesus, ela traz essa perspectiva humana muito forte, né? Muitos não enxergam, né? Mas tá ali, tá escrito, né? Exatamente. Se tu contextualizar, tu vai entender, né? Tem todos os personagens que, se a gente for fazer uma análise psicológica deles, a gente vai perceber a vulnerabilidade. Moisés, Jacó. Gente, Jacó, né? Um homem que é muito citado na Bíblia. Ele teve as vulnerabilidades que a Bíblia retrata. Davi, né? Davi, a Bíblia não esconde o pecado de Davi. Né? Então, assim, a Bíblia, ela é o que é porque justamente ela não esconde o lado frágil do super-herói dela, dos personagens principais, né? E nem a consequência depois. Né? E nem as consequências. Agora, tu pensa o seguinte, eu vou dar um testemunho, nesse testemunho eu sou apenas forte, eu consigo, eu venço, eu não murmuro, eu não isso, eu não aquilo, eu sou boa demais. Super crente, tá? Tinha um irmão que a gente dizia Jesus e citava o nome dele, né? Lembra? Porque só contava vantagem no púlpito. Então, é aquela coisa do pregador... Não é nem um testemunho, é um marketing. Um marketing pessoal, né? A pessoa só conta vantagem de si.
Só falta... Tudo dela é melhor, a casa dela é a melhor, Jesus deu o melhor carro para ela, a casa melhor da vizinhança é dela, os melhores filhos são dela. Então, assim, é aquela coisa de só ressaltar pontos fortes. Por que isso é ruim? Porque não gera identificação. Sim. E tu cria um distanciamento do teu público que está te ouvindo. E quando tu cria esse distanciamento, eles passam a achar que tu é soberbo, que tu é cheio, que o que tu tá dizendo não é da realidade deles, né? Que não tem aquela empatia, sabe? E se eu não tenho empatia, eu não tenho acesso e os ouvintes não são receptivos ao que eu vou dizer. Isso é uma questão que, se eu quero criar uma receptividade em quem tá me ouvindo, eu não posso me afastar desse ouvinte. Sim. E para finalizar, acho que esse tópico, não só questão extremo, tudo é bom, mas às vezes a gente não quer contar detalhes do testemunho né, porque acha que aquilo ali ou não é importante, ou então tem vergonha de dizer aquilo, dizer que eu errei, entendeu? Eu fui fraco nisso, entende? Então, às vezes os pequenos detalhes também, eles poderiam deixar teu testemunho muito mais eficiente, vamos dizer assim, para ajudar a aproximar a pessoa, a ajudar a convencer a pessoa daquilo que tu tá pregando, e às vezes por esses detalhezinhos tu perde, vamos dizer assim, essa força, esse plus aí que o testemunho poderia dar, né? O que tu trouxe é bem do próximo tópico, que é não dê detalhes íntimos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala não banco super crente, é um extremo. O pregador, na prática, pode ser que ele erre na dosagem da coisa. Ele diz, não, então tem que mostrar vulnerabilidade. Aí ele vai lá e dá muito detalhe. Detalhe íntimo demais. E se expõe demais. E não é também isso. É mostrar vulnerabilidade, sem necessariamente descrever os detalhes. Entendi. Então, por exemplo, vamos dizer que eu disse lá no testemunho que eu não murmurei, né? Não revidei, ou vamos dizer assim, irmãos, eu fui afrontada, injustiçada, mas não revidei. Não revidei. Honrei a palavra do Senhor, fiz o que a Bíblia ensina, super crente. Agora, eu vou mostrar vulnerabilidade. Como é que eu mostro vulnerabilidade? Eu digo assim, não murmurei, não revidei, mas tive vontade. A vontade que eu tive era de retrucar, era de me explicar, era de me justificar. E aí, a pessoa... pois é, eu também ia ter vontade de fazer isso. Agora, tu não precisa descrever o que tu teve de vontade de falar pro outro. Né? Aí que entra, não dê detalhes. Eu não vou dizer, me dá vontade de esganar, de torcer, de dizer, tu é isso, tu é aquilo, aquilo outro, sabe? Não, tu não vai fazer isso, né, gente? Olha aí os detalhes. Então, cuida do exagero. Não é o 8 nem o 80. Meio termo. É que quando dei, tipo assim, ali o que tu tá representando uma pessoa que representa a outra. Mas no momento que tu conta um detalhe muito íntimo, aí já era, agora é o Lemo, agora é a Alexandra. Entendeu? Aí, tipo assim, a pessoa já começa a pensar algumas coisas de ti. Aí eu acho que nisso daí já perde o foco. Né? E também assim, ó, o que tu tá dizendo é o seguinte, por exemplo, eu já ouvi muito testemunho de pregador contando a conversão e tal, que relatava o que fazia quando era do mundo. Os detalhes. Onde ia, o que fazia. Gente, isso gera um escândalo. Tá? Eu fui tentado. Ninguém quer saber como é que tu foi tentado. Só diz que foi tentado, tchê. É verdade. Tu não precisa dizer onde, quando, nem por quem, entendeu? Não vai descrever o troço. Por favor, não vai descrever. A pessoa que está nos ouvindo, ela não quer associar a imagem do pregador ao pecado. Ela não quer associar. Tá? Ela não pode olhar assim e dizer pecador, promíscuo, olha a luxúria, sei lá o quê. Vamos dizer que a tentação seja no âmbito, né, na esfera ali física, tá? Tu não vai dizer que tu foi tentado porque tu viu a saia da irmã, a blusa, ou sei lá o quê, ou que tu assistiu não sei o quê. Pelo amor de Jesus, meu povo, cuidado. A exposição não pode ter, pelo amor de Jesus. Apesar daquilo ter feito algo bom pra ti, que daí, né, tu reconheceu, enfim, mas aquilo ali fica ruim, pô. Mas sabe que uma vez eu vi o pregador, ele falou, agora isso eu acho que é interessante a gente discutir. Porque ele falou o seguinte, eu abri mão da minha
Como é que ele disse? Não me lembro das palavras que ele usou. Mas ele abriu mão da imagem dele pra pregar aquele assunto. Porque no assunto ele falava sobre pornografia. E ele falou que ele consumia aquele conteúdo e ele tava pregando e ajudava as outras pessoas naquele sentido. Aí daí a gente já agora tem um contraponto nisso, né? Ele trouxe um problema. Sim. Mas agora tem que ver como que ele descreveu esse problema. Isso é o que faz a diferença. Então, tu trazer o problema... tinha problema com pornografia, por exemplo. Mas isso já não seria íntimo? É íntimo, mas não é descritivo. Entendi. No momento, se ele começa a dizer o que ele pensava, quais eram os pontos que desenvolvia isso nele... Então, tu se refere como íntimo, não o fato, mas sim como tu descreve o fato. A descrição do fato, porque, por exemplo, tem coisas... a pessoa foi tentada. Vamos dizer assim, o jovem está pregando num culto de jovens. E ele tá falando de José. Daqui a pouco ele quer dar um testemunho dele que ele também foi tentado. Ele não vai descrever a roupa da mulher. Ele não vai descrever as palavras da mulher. Ele não vai criar a cena na mente do ouvinte. Porque se ele criar a cena na mente do ouvinte, o ouvinte vai achar... Vai visualizar ele dentro da cena. E isso estraga a imagem dele. Tá, tipo, que nem um exemplo, né? José. Ele vai falar que a mulher era bonita pra dizer assim, ó, foi tentador. Isso, vai dizer, olha, uma mulher muito bonita, com uma aparência bonita, né? Ele não vai dizer que Capital estético elevado. Que capital estético elevado, né? Colocar de uma forma... Isso, uma forma mais culta, né? Ele vai dizer que é bonita e tal, mas de não vai aparência. dar detalhes. Claro que não, né? Deus o livre, não vai dizer que a roupa tava assim, que a não sei o que tava aparecendo. Cuidado aí, meu povo, né? Vamos vigiar, vigia. E quando tu olhava do ângulo tal, aparecia... Não, vigia. E, olha, a gente tá rindo, mas é o que acontece. Sim. É o que acontece, né? É verdade. Então, expor uma deficiência que você já teve, alguma coisa que já te tirou, né? Até pensamento. Pensamento. Né, tu não tem que descrever, não tem que descrever, tem que dizer que existiu. Então, tu pode falar de forma geral. Se tá dentro do contexto da pregação, tu quer relatar alguma coisa sobre tentação, tu vai falar de forma geral. Tu não vai descrever, tá? Não vai dizer que quando tu passava na rua tal, que tinha lá, né, as garotas de programa, não vai descrever, gente, pelo amor de Deus, já ouvimos cada coisa, né, que olha só Jesus na causa. Então assim, ó, não dê detalhes íntimos, não diga teus pensamentos, como pensou, como não pensou, aonde tu tava, como não tava, só descreve de forma geral. A sinceridade é algo que tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser ponderada nisso, né? Tu não pode ser franco. Exatamente. Tu tem que ser sincero, não franco. Sincero, mas não franco. Exatamente. Não precisa, né, jogar a verdade crua. Sim, tá? Sim. Porque assim, ó, vamos pensar. Quando a gente fala não dê detalhes íntimos, a gente tá falando em censura, sim. Sim. Tá? É censura. Tem coisas que no púlpito não pode ser falado. E até porque às vezes não é de ti, mas, né, e aqui eu acho que a gente já entra no próximo tópico, que tu acaba expondo as pessoas. Né? É porque assim, ó, o púlpito, gente, é um lugar sagrado. É um lugar que, né, é o nosso altar ali da igreja, né? Então a gente tem que ter essa reverência. Tá? Não só ali, em todos os lugares que tu tiver a oportunidade de falar. Né? Ali é o momento, assim, é o momento da pregação, no púlpito, no altar, é o momento de uma concentração da atenção das pessoas. Sim, a igreja está reunida, a presença de Deus está ali. As pessoas estão em silêncio para te ouvir, né? Tem reverência, né? Tem reverência. Então, a gente não pode ser irreverente ali. E irresponsável também. Irresponsável. Então, se eu dou muito detalhe íntimo, eu posso além de prejudicar minha imagem, criar um escândalo. Tá? Cria-se um escândalo ali na hora, né? As pessoas ficam escandalizadas. E muitas vezes, esses detalhes íntimos causam uma exposição também para os familiares daquele que está contando. Exatamente. Então, a gente já viu, né? Vamos dizer, o marido está testemunhando o quanto ele era prisioneiro da questão, né, de intimidade sexual com prostitutas, por exemplo. Que foi um caso assim. A mulher estava ali sentada. E aí como é que fica? Entendeu? Eu não queria estar no lugar dela. Né? Então, assim, a gente tem que cuidar. Tem certas coisas que não podem ser descritas. E aí já ferrou tudo, né? Ferrou tudo, porque aí já algo que era pra te estar trazendo engajamento e, pô, aí já fica pensando, nossa, e aí
O que a esposa dele tá falando, tá pensando? E agora como é que tá? Será que mudou? Entendeu? Já mudou o foco, a pessoa já não tá nem mais pensando no que era a pregação. Não, e tipo assim, essa questão de dar detalhes demais, além de gerar desconforto, não é do interesse dos ouvintes saber. Sim, é fofoca, virou fofoca. Virou fofoca, entendeu? E tipo assim, não é do interesse, né? As pessoas não querem saber os detalhes, elas querem saber de forma objetiva. E que nem aqui, acho que é importante também nesse tópico aqui, que é não expor as pessoas, não exponha as pessoas, não é só as pessoas próximas. Às vezes é um político, às vezes é um cantor que é conhecido, né? Às vezes é um pregador conhecido. Pastor. Por mais que errou, por mais que fez errado, não tem que expor na tua história a vida de outra pessoa. Porque talvez aquela pessoa ainda é referência em alguma questão, né? Justamente. O terceiro conselho, meu povo, é não exponha as pessoas. Independente, próximas ou não. Então a gente tem vários cenários aí. Um deles é quando eu estou dando detalhes de alguma intimidade, eu posso estar expondo a esposa, o esposo, os filhos. Cuidado, tá? Cuidado para não expor. E tem a questão assim, vamos dizer que eu tô lá pregando e Deus me deu a direção de inserir um testemunho na pregação, porque às vezes vem na hora. Pode acontecer de vir na hora, tu não pensou e veio. E vamos dizer assim, tu não tem devidamente autorização daquela pessoa para relatar. Isso pode dar problema, tá? Vamos dizer que seja alguém da família. Então, se tu teve na hora a ideia de testemunhar, coloque essa pessoa de forma indefinida, não diga quem é. Uma vez eu conheci uma pessoa que aconteceu tal coisa. Certa vez, eu ouvi uma história... mas tem que ter cuidado, né? Porque, tipo assim... Se der muito detalhe, todo mundo vai saber quem é. Não, Daqui a pouco é uma pessoa que, tipo, fala uma característica que já isola a pessoa. É inconfundível. Já aconteceu, já vi também, a pessoa tentando desconversar e quando falou uma característica, só pode ser fulano, né? Então, assim, tem que cuidar, por isso que nunca se dá muito detalhe. Agora, vamos supor o seguinte, tu tá ali montando a pregação e aí tu decidiu colocar um testemunho. Chegue no marido, na esposa, nos filhos, no amigo, sei lá quem, peça autorização. Quem for falado. Né? Em quem for falar. Não vou dizer teu nome, mas a gente vai comentar. Isso, posso dar o testemunho? Eu talvez não cite teu nome, mas, né? Enfim, peça autorização. Se não teve tempo de pedir autorização, fale de forma geral. Certa vez, ouvi uma história, uma mãe em algum momento da vida. Então, assim, tu pode... Uma mãe que tinha um filho pregador. Ai, Jesus. Então, tipo, uma cuidado. Sogra que seu genro era pregador. Isso, cuidado, tá, gente? Cuidado aí pra não expor, né? Ainda mais em tempos de gravação que os cultos estão online. Esse culto aí vai acabar na mão da pessoa que... no ouvido, né? De quem tu contou a história. Então, cuidado, não exponha. Peça autorização e se não teve tempo, coloque de forma indefinida, usa pronome indefinido. Tem tanto recurso aí da língua portuguesa à disposição. É só se preparar e pensar, né? Só se preparar. Agora, um outro tópico que é a questão de não criticar. Gente, para tudo, pelo amor de Jesus. As pessoas, quando elas estão nos ouvindo e nos observando. E elas estão pensando se a gente é pastoral ou não, se a gente ama as almas ou não, se a gente é tão amoroso que nem a gente está dizendo que é na pregação, se a gente é tão paciencioso que nem a gente está dizendo, ensinando na pregação. Aí daqui a pouco tu tá lá com uma baita imagem tua, que tu é um pregador super amoroso, super pastoral, e tu vai descrever um episódio da tua vida no testemunho que tu foi injustiçado. E aí a pessoa diz, aquele desgraçado, aquele filho de Satanás, aquele não sei o quê. E aí tu dá adjetivos para essa pessoa do testemunho. Aquele primo do Nabucodonosor. Como é que é? Como é que é não, isso? Deixa essa. Olha, tem cada um aqui, olha, só Jesus, essa daí eu não tinha ouvido. Ou tu vai falar, aquela Jezabel, né? É aquele pervertido, aquele não sei o quê. Cuidado, os adjetivos que você dá na descrição da pessoa do testemunho, eles denunciam o teu ponto de vista, a tua forma de enxergar o outro.
Exatamente. Não, e daqui a pouco, né, o testemunho não tá saindo exatamente do jeito que era pra sair. Daqui a pouco a pessoa que tá ouvindo tá se identificando com o Satanás que ele tá chamando, entendeu? Isso aí. E isso aí, é um problema, daí já afastou a pessoa totalmente, né? Olha só, o que tu falou, isso é científico, tá? Isso os profissionais da área da pregação, eles dizem. Quando tu descreve um personagem, seja bíblico ou de um testemunho, conforme os adjetivos e a caracterização que tu faz, psicológica, comportamental, as pessoas veem em ti se tu é amoroso ou não, se tu é ético ou não. E elas, muitas vezes, ao ouvir a descrição, ela se identifica. E aí, quando ela se identifica na descrição do personagem, ela vai saber como tu pensa sobre ela, por meio daquele personagem. Exatamente. Então, por exemplo, eu tô lá falando de Davi, e não sei o que, porque aquele adúltero. E nós temos um cara lá, ou uma mulher que tá numa situação parecida ou que já passou. Aí já criou um rótulo e ele já, beleza, então pra mim não tem jeito. E aí ele vai pensar, ainda mais se é um pastor pregando, tá? Ó, gente, a coisa fica pior quando é um pastor pregando. E aí ele vai pensar assim, mas então não vou contar pro meu pastor o que tá acontecendo comigo. Entendi. Porque é isso que ele pensa de quem faz tal pecado. E aí já cria uma barreira aí, tá? Então, gente, é sério, principalmente quem pastoreia igreja, líderes, cuidado na descrição, cuidado com as críticas no testemunho. Não coloque adjetivos pejorativos, críticos, né? E até uma questão assim, essa questão de não criticar, às vezes a gente tem a sensação, né, que a gente, por ser às vezes figuras públicas, a gente pode criticar, por exemplo, político, né? Não importa se é presidente ou ex-presidente. Se tu fala de um, vai ter sempre a outra pessoa que gosta dele ali. Então se tu criticou, né, irmãos, porque essa crise tá feia, porque o fulano de tal não entendeu? Cuidado. Já afastou o cara de ti, pelo motivo, assim, por um argumento horrível de bobo, né? Vamos dizer assim, né? Porque cada um pensa de um jeito diferente. Exatamente. Tem gente que gosta do PT, tem gente que gosta do Bolsonaro, tem gente que gosta do outro. Tá tudo certo, cada um tem a sua opinião, né? Mas no momento em que tu assume um lado, né? Aí tu tá gerando, de certa forma, por causa da polarização que existe política, tu acaba se afastando da pessoa por um motivo assim que tu não precisaria nem ter comentado, né? É aquela coisa do jornalismo de opinião, né? As pessoas, quando percebem que determinado grupo, determinada emissora emite muita opinião e ela tem uma opinião clara a respeito de, por exemplo, questão política, ela tem um posicionamento claro sobre aquilo, as pessoas já começam a procurar, por exemplo, jornais que são mais neutros, porque elas querem uma informação mais pura informação. Sim. Na pregação, principalmente na hora do testemunho, eu tenho que cuidar para não omitir a minha opinião a respeito daquele personagem. Sim. Eu posso não concordar com o que Davi fez, mas eu não vou botar uma carga de julgamento em cima do que ele fez. Entende? Por quê? Porque ali eu tô descrevendo o que eu penso. E isso eu tô afastando as pessoas que, porventura, estejam passando por aquela situação. Então, tem pregador que gosta de lacrar nessas horas. Tá? Aquele endemoniado, filha de Jezabel, não sei o quê. E aí fica lacrando. Satanás usou fulano pra me atormentar. Isso, e aí ele fica lacrando. E todo mundo gosta. A igreja gosta, vamos combinar. É fofoca, né, gente? E muita gente gosta dessa lacração. Mas do ponto de vista bíblico não tem nada a ver com Bíblia. Sim. Tá? Porque em primeiro lugar a gente não tem que julgar. Né? A gente pode ter nossa opinião, mas quando a gente tá no púlpito, a gente tem que ter uma postura ética. Isso tanto a gente tá falando de testemunho aqui, né? Mas é tanto no testemunho quanto na pregação, né? E qualquer lugar fora também, né? Qualquer lugar fora, gente. A gente, ainda mais que prega, a gente forma ideologias, a gente forma, né, a mente das pessoas. Temos que ser mais responsáveis. A gente influencia, a gente tem que ser responsável. E até tem um caso que eu não sei se encaixa diretamente no testemunho, mas acho que encaixa perfeitamente o que a gente tá falando aqui de não criticar. Que é do Thales Roberto, quando deu toda aquela polêmica com ele, né? E eu achei uma sacanagem, vamos dizer assim, da igreja. Das igrejas como todo, o pessoal tacando o pau nele, né? Porque ele era uma figura pública, né? As pessoas podiam falar, pô, era um cara ali e tal, e agora fez isso, né? Porque... Pelo que dá pra entender da história, parece que errou mesmo, né? Depois até ele assume que errou e tal.
Mas, tipo assim, e aí? As pessoas muitos pararam de ouvir as músicas dele, que são músicas extremamente de Deus, né? Vamos dizer assim. Bonitas, letras que tocaram, que tocam as pessoas até hoje. Chegou no lugar que muita gente nunca imaginou chegar com o evangelho. A música dele chegou e trouxe pessoas para Cristo, né? Até eu teve uma virada de chave na vida que foi uma das músicas dele. E, tipo assim, e aí eu vi o pessoal todo tocando pau. Né? Então, o cantor ele tem que ser perfeito, né? Tudo que ele fez antes agora já não vale mais. Exatamente. Então, essa questão de crítica vale pra isso também, né? Sim, é tipo assim, por que eu falei dele? Porque independente da pessoa, de quem ela representa, a gente não deve falar. Se é o presidente dos Estados Unidos, se é uma pessoa totalmente pública, se é um ator, a gente não tem que criticar, não é nosso papel como cristão. E também, no testemunho, isso não deve acontecer, né? Tipo, o que tu tá dizendo é tipo a gente citar um relato, né, um testemunho de alguém que tenha caído, que tenha se desviado, que tenha pecado, e tem muitos casos, né? Sempre, praticamente todo mês tem alguma polêmica de alguém que separou, que traiu, que foi pego e não sei o quê. Então, eu acho que quando a gente traz esse tipo de testemunho pro púlpito, a gente tá dando honra pra Satanás. Sim. Ó, ele conseguiu. A honra é do inimigo ali, né? A honra é do inimigo. A gente tem que trazer casos de sucesso. De sucesso. Pode ser que no testemunho, no relato que eu vou trazer, eu apresente essa questão da queda de alguém, mas que tem um desfecho bom, que tem um final feliz. Olha, caiu, errou, falhou, mas o caminho que a pessoa encontrou foi o arrependimento, foi a confissão do pecado, e Deus levantou novamente. Então, o meu testemunho, ele tem que ter um final feliz, porque se ele for um testemunho, né? O efeito é outro. Então, quando eu trago esse tipo de assunto pro púlpito, eu tô dando honra pro inimigo. Que nem aquela música da Teresa, né? A música mais triste da igreja. Da Teresa que morre no final. Morre no final, gente. Ela vai... Ai, Jesus. Não tô criticando a música, mas, pô... Dava uma tristeza no povo. Teresa era uma menina linda. Essa aí mesmo. Na igreja. Procure aí. Ela morre no final. Ela morre no final. É um testemunho que não é bom, né? É um testemunho que não é bom. Então, despertador, cuidado. né? Tira a pessoa da zona de conforto, mas sei lá. Mas não deu tempo pra ela, né? Então, tipo assim, procura colocar um testemunho que dê tempo. Pode ser que tu diga assim, mas irmã, eu quero justamente mostrar que tem vezes que não dá tempo. Né? Não deu tempo. Mas então, não salienta a desgraça. Salienta as oportunidades que a pessoa teve para sair daquela situação. E diz no final, e hoje tu tem a oportunidade de fazer diferente. Diferente, a pessoa não quis, mas hoje tu tem a oportunidade de fazer diferente. Aí é uma coisa. Agora, a gente não pode salientar a desgraça. E aí entra num outro tópico que a gente vai falar, que é não conte o seu passado com orgulho. Tá? Por quê? É a mesma coisa que tu salientar a desgraça. Tá? Quando tu tá ali contando um testemunho de conversão, a gente vê muito pregador ou muita pessoa testemunhando se gabando do que fazia no passado. Gente, eles contam com tanto orgulho. Sim. Sabe? Como se no Porque eu fazia isso, eu era pistoleiro. Os bandidos todos tinham medo de mim, aquela coisa toda, eu pegava todas, né? O capeta comia na minha mão. Misericórdia. A coisa é feia, né? Então, tipo assim, eles dão tanta glória pro inimigo. Olha, eu aconteci, eu era assim, eu era assado, porque... E gasta mais tempo falando do que era errado, do tempo que não era crente, do que depois do tempo que é crente. Sim. Tá? Então, assim, quando a igreja escuta isso, ela vê que teu coração tá lá ainda. Entendeu? É verdade. Porque se tu gasta mais tempo dizendo quanto era bom, quanto era bonzão, quanto era machão, né? O quanto que tu era aquela mulher que não levava desaforo pra casa, que isso, que aquilo. E depois eles não vêem uma transformação, que finalidade teve esse testemunho, meu povo? Sim. Testemunho é mostrar mudança. E mostrar que aquilo lá não era bom, né? Porque que não era bom. Tu fica dizendo, não, porque eu não levava desaforo pra casa. Pô, e não levar desaforo pra casa, se tu vai ver num ângulo errado, é bom, né? Tipo assim, pô, eu quero ser uma pessoa que não leva desaforo pra casa,
né? E aí se tu não explica por que tu mudou, por que aquilo lá acontecia, entendeu? Tu tem que mostrar o efeito da mudança, né? Exatamente. Os benefícios da mudança, né? Então eu não posso dar ênfase ao passado. A mulher samaritana, quando ela foi testemunhar, ela disse assim, ele tem dito tudo o que eu tinha feito, o que eu tenho feito. Né? Mas apresentou outras coisas, ele é o Cristo. Então ela dá foco para a mensagem mesmo, que era Cristo. Ela fala do passado, quando ela diz tudo aquilo que eu tenho feito. Mas esse é o Cristo, porque é um profeta. E aí ela aponta para Cristo. Então, quer dizer, houve um equilíbrio nessa fala dela, apesar da fala ser curta. Olha que interessante. Então, a questão do testemunho tem que ter esse equilíbrio entre o que eu era antes e o que eu sou hoje. Entre o que estava, a situação que estava antes com a situação que está hoje. Então, eu não vou dar muita ênfase à desgraça. Eu vou mostrar o problema dentro daquele gráfico lá que a gente tem, né? Que a gente já explicou. Então, eu vou mostrar o problema, os agravantes, as tensões, mas lá do outro lado, quando eu for mostrar o depois, o momento da transformação, eu vou destacar essa transformação. Eu vou dar ênfase a essa mudança. E também ter empatia pelas pessoas que estão te ouvindo, né? Porque aqui a gente tá falando, né, não comentar o passado com orgulho. Mas às vezes tu não tem orgulho, tá? Tá. Mas tu tá falando de uma vantagem que você tinha no passado. A pessoa que tá ali, às vezes ela tá recém se convertendo. E tu tem que enfatizar que aquilo, apesar de parecer bom, não era. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Tipo assim, irmãos, eu era assaltante, eu tinha uma vida boa, eu não vamos botar assaltante, eu dava golpe de alguma outra forma ali, mais, vamos dizer assim, mais legal, vamos dizer assim, menos violento. Menos violento. Então, eu fazia isso, fazia aquilo, passava a pessoa pra trás aqui, passava, e gente, eu tinha o carro que eu queria, eu tinha a casa que eu queria, aí agora tu imagina uma pessoa, tá, chegando na igreja, né? Chegando na igreja com um problema de dificuldade financeira. E que trabalha todo dia, praticamente no mês, pra ganhar pouco. Aí, vou dar golpe, entendeu? Não, porque... O tiro sai pela conta. Não, daqui a pouco daí tu falou, daí eu conheci a Cristo, né? Eu conheci a Cristo e minha vida mudou. Tá, beleza, esse foi o testemunho da pessoa. Mas ela não falou que, e como é que era a questão lá do coisa? Tu tinha paz de espírito, tinha isso, tinha aquilo. Não enfatizou que aquilo era errado, entendeu? Só enfatizou que, tipo, Cristo só mudou a vida, entendeu? Só fui para outro lado. Entendeu? Sem reforçar que aquilo era errado. Não mostrou os benefícios. Daqui a pouco tu deixa o cara com mais dúvida ainda, né? Exatamente. O que tu disse aí é o efeito colateral, o efeito adverso, né? Aí agora é crente, aí entra lá num carro mais simples e vai pra casa. Aí o cara que viu a pregação, mas antes tu andava de carro bom, agora tá andando de carro ruim. Aí que tá, né? No testemunho tu trabalha valores. Exatamente. E nem todo mundo... É o cristão que tá 10 anos na igreja. Tem um cara que tá conhecendo a Cristo hoje, tem um cara que ou já conhece Cristo há mais tempo, mas foi invertido os valores, né? Como a gente sabe que tem por aí. Por exemplo, trabalhar valores, né? Vamos dizer que um homem esteja dando testemunho de que na época do mundo ele tinha a mulher que queria, cada noite com uma diferente, que a gente sempre escuta essas coisas, né? Olha, às vezes as pessoas exageram. E cada noite com uma e não sei o que, e aí... conheci Jesus, e aí eu sei que lá pelas tantas ele disse que agora é casado. Agora eu vivo com uma mulher só. Irmãos, é difícil, mas eu vivo só com uma mulher só. Coisa triste. É a mesma mulher. Como é que ele vai destacar? Vai falar da questão do passado, que era assim, sem criar um valor distorcido na mente de quem tá ouvindo, Exatamente. Né? E agora tu vive um sofrimento eterno, então, pelo que eu entendi. Então, o que tu vai fazer? Tu vai dizer o seguinte, tu vai dizer, olha... Mas eu não tinha uma companhia de verdade. Exatamente. Mas eu ficava procurando algo que eu não tinha. Que eu não tinha. Parece ser feliz, parece isso. Né? Exatamente. Mas eu não tinha uma verdadeira intimidade com ninguém. Eu não tinha alguém para contar os meus medos, as preocupações do dia. Eu não tinha alguém para chegar em casa de noite que me perguntasse sobre a minha mãe, meu pai, meus problemas, meu trabalho. Então, ele vai destacar que essa vida não gerava... Vai destacar aquilo que é importante. Isso, né? é que aquilo não proporcionava os valores
familiares que um homem e uma mulher procura. Sim, e né? bíblicos, né? E que bíblicos. Cristo diz pra gente ter, né? Então, como é que ele diria, mas hoje, depois que eu conheci Jesus, eu casei, conheci a fulana, e essa pessoa, ela está lá todas as noites, todos os dias. Quando eu tive não sei qual problema, ela estava lá. Quando eu passei necessidade financeira, ela estava lá. Então, ele vai mostrar que esse valor bíblico, ele parece que ele te tira alguns privilégios. Mas, na verdade, não. Ele te dá valores e felicidade que o mundo procura e como eles não encontram, eles ficam sempre procurando. Tu tá entendendo? Eita. Então, tu cria valores na hora de um testemunho. Mas para você criar valores na hora que tu tá testemunhando, tu precisa saber dosar e relatar. Era assim antes, mas isso não me trouxe o que eu procurava. Hoje é diferente. Hoje tem outras renúncias, tem apertos, tem isso, tem aquilo, mas hoje eu tenho paz de espírito. Por exemplo, o cara lá, o estelionatário, né? Pode ser que ganhe menos hoje, mas o que ele tem hoje que não tinha antes? É verdade. Qual o valor? Que não né? Que é um valor da consciência, né? Então, são coisas que a gente constrói na hora do testemunho. E até mesmo, tu tem certeza que aquele teu testemunho é bíblico, né? Talvez entraria até um tópico novo aí. Porque daqui a pouco a pessoa ela quer testemunhar algo que ainda não é uma verdade nela, né? Ou daqui a pouco uma interpretação mal da Bíblia que ela teve, entendeu? E testemunhar isso. Até teve o caso da igreja, né? Que o rapaz comprou o gás. Eu me lembrei dessa do comprou o gás e o cara esqueceu de cobrar o gás. E aí eles estavam no aperto financeiro e tal, e ele contou aquilo como testemunho, como se aquilo ali, tipo, Deus tivesse feito o cara esquecer de cobrar o gás pra ele ficar com aquele dinheiro, né? E detalhe, ele viu que o homem esqueceu. Sim, ele conta ainda. E não avisou. Isso, né? Agora é diferente se tu não viu, né? Mas mesmo se tu não viu, o que tu vai fazer? O que um cristão com valores faz? Volta lá no estabelecimento e diz, o senhor não me cobrou. Aí se o cara, tocado por Deus, quiser dizer, não, eu deixo pra ti. Aí é outra coisa. Aí é um testemunho de verdade. Sentir de não cobrar. Não vou cobrar. Aí é um testemunho. Assim. Agora, tu contar a vantagem do esquecimento de uma pessoa que foi lesada e tu percebeu... Não é bíblico, né? E por que eu levantei esse assunto? Porque, tipo assim, o cara tinha lá, que nem tu deu o exemplo ali. Porque eu tinha uma mulher por noite, saía, fazia isso e aquilo. E aí, hoje, eu tô com uma mulher só, mas assim, irmãos, é difícil e tal. Ou daqui a pouco a perspectiva, ele não se converteu ainda direito. Ele só tá fazendo um sacrifício porque disseram que é um sacrifício e ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Só que ele não entendeu ainda o valor da família. E não entendeu o quanto é bom isso que ele tem hoje. Por isso que ele mostra como um orgulho que tinha no passado e que hoje ele faz um sacrifício. Então, na verdade, ele tá falando mais dele do que de uma própria conversão. Ele então, tá denunciando a falta de conversão em algumas áreas. Exatamente. Né? Então, antes de tu dar o testemunho, certifique-se que você está certo nesse testemunho. Perfeito. Né? Que realmente a obra foi realizada. Bíblica, né? Que a Bíblia diz que como tem que ser feito, como tem que ser, foi realizado. Né? Muito boa colocação. Porque, que nem tu disse, aquela palavra não entrou ainda. Ou aquele testemunho está ferindo algumas doutrinas, alguns princípios bíblicos que denunciam a falta de transformação naquela área, né? Isso é interessante. Daqui a pouco vai dar o testemunho. Gente, a pessoa falou mal de mim e tal, mas eu queria dar o testemunho que hoje essa pessoa caiu. Misericórdia, Jesus. A gente hoje essa pessoa não tá mais aqui. Meu Deus do céu. A coisa é feia. Não, claro, a gente leva pra um lado bem extremo. Ou aquela oração de feiticeiro, né? E eu orei e Deus levou a lona. Meu Deus do céu. Cuidado, gente, cuidado. Evangelho não é o que a gente vê por aí às vezes, não. Sim. O evangelho, ele dar o tapa, receber um tapa e dar outra face. É o amor, né? É o amor. Bem-aventurado quando tu é injustiçado, injuriado, caluniado. Então, é uma distorção da Bíblia. O momento em que sai o amor da equação, pode ter certeza que não é bíblico. Né? Exatamente. Tem até a música do Mauro Henrique, que ele fala, como é que é? A fé sem amor é tipo uma faca.
entendeu? Ele fala, a verdade sem amor é vaidade. É vaidade. Olha como é forte isso. Forte. Entendeu? Então, tu tá falando a verdade. Só que é o seguinte, se tu não tá com amor ali, se tu não tá falando pras pessoas e existir uma conversão, tu tá sendo vaidoso. Porque tu tá falando de ti. Entendeu? No momento em que, né, a verdade, ela entra o amor, aí sim, aí é uma verdade que vai ajudar as outras pessoas. Mas no momento que não tem o amor, tu só tá falando porque assim, gente, eu tava assim e agora hoje eu sou assim. Isso é vaidade. Vaidade. Né? É forte esse trecho. É vaidade. Verdade sem amor é vaidade. É verdade. Meu povo, a gente tem que vigiar, tem que cuidar, tem que ser prudente, tem que ser bíblico, viver aquilo, né? Tem que ter cuidados, porque quando a gente está no púlpito, o púlpito é um momento ali que a gente tem que ter reverência, sim, a gente tem que dar o nosso melhor, sim, a gente tem que ser zeloso com a aparência, com a postura, com aquilo que a gente relata, a gente tem que cuidar o que está ao nosso alcance ser cuidado para a gente não atrapalhar o Espírito Santo de fazer a obra em quem está ouvindo. Né? Responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, porque às vezes essas gafes que a gente pode cometer, ela vai atrapalhar ali a obra de Deus nesse processo ali de convencimento do povo de que aquela palavra vai mudar a vida dela, vai transformar a vida dela. Então a gente tem que vigiar bastante. Amém? Amém. Esse foi o podcast de hoje, espero que você tenha gostado. Espero que você nunca cometeu essas gafes, ou então não cometa daqui em diante. Exatamente. E que se você gostou, compartilhe, né? Passa para um amigo, para quem tem interesse nesse assunto, para o crescimento do nosso trabalho aqui, né? E também o crescimento do reino, né? Para evitar esse tipo de constrangimento, né? Exatamente. Então tá. Amém. Amém.